Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja sobre você. Muito bom estarmos juntos. Semana 28 do nosso tempo juntos no nosso estudo bíblico, perseguindo os estudos, a devoção, a meditação na palavra através do circuito bíblico. Hoje eu quero falar que você é fundamental. Poucas vezes eu falo isso, então reserva essa mensagem para você ouvir várias vezes, porque eu preciso que você saia desse nosso encontro aqui com a convicção de que você é uma pessoa importante, fundamental, necessária. Você é fundamental. A partir de Coríntios, primeira carta de Paulo, no capítulo 12, nós vamos conversar sobre esses versos que vão começar aqui no versículo 12. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, diz o seguinte, o texto, e vem comigo o seguinte, eu vou ler versículos, aí vou conversar sobre esses versículos, depois eu vou ler mais uns versículos, e eu vou conversar sobre esses versículos até esgotar, até onde eu vou com vocês nessa conversa. Lembrando que Paulo está escrevendo uma igreja que tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa era uma igreja muito parecida com os nossos dias. Gente de todo tipo, que cometiam vários tipos de pecados, foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus e agora estavam vivendo em comunidade. Paulo está aqui exortando sobre algumas coisas que estavam acontecendo de errado naquela igreja, normatizando as coisas, disciplinando a igreja e orientando sobre muitas coisas. Capítulo 12 fala sobre os dons, e aí ele começa falando sobre a distribuição dos dons, falando que o Espírito Santo que dá esses dons para as pessoas, para a edificação do corpo de Cristo. E aí então ele chega no versículo 12 e começa a dizer o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Começo aqui dizendo o seguinte, Paulo ele está trazendo uma alusão, uma ilustração, está pintando um quadro para tentar explicar para aquela igreja como que nós devemos viver a vida. Então ele pega essa ilustração do corpo humano para retratar como deve ser o funcionamento, a vivência, a experiência da igreja de Cristo, formando cada uma dessas pessoas partes do corpo, formando uma unidade de um corpo inteiro, onde a cabeça é Cristo Jesus. Ele diz que o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros. Ou seja, eu estou conversando com você aqui, se você está me vendo, você está vendo que eu estou mexendo os meus braços, e todo o meu corpo está funcionando de maneira harmônica para que eu consiga comunicar a verdade que eu estou tentando comunicar a você. O meu cérebro, os meus olhos, o movimento das minhas mãos, o movimento da minha boca, a minha língua para sair o som, as minhas cordas vocais tremendo para que o som saia, tudo funcionando com um objetivo, fazer com que o meu corpo se comunique com você aí onde você está. Então, o meu corpo, ele é formado de muitos membros, mas esses muitos membros formam uma unidade. Qual unidade? O corpo do Sérgio. Paulo está dizendo que na igreja de Cristo é da mesma maneira, que mesmo sendo muitos, formamos um só corpo. Então, no corpo de Cristo, assim como o corpo humano, é do mesmo jeito. Versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito.
O que faz com que esse corpo, agora corpo místico, esse corpo espiritual, essa ilustração onde eu e você somos membros diferentes, que juntos formamos uma unidade que é o corpo de Cristo, essa ilustração, esse jeito de viver, esse comando, essa orientação de Paulo, melhor, essa orientação de Paulo só é possível acontecer não por força da nossa vontade, de querermos sermos um, mas só acontece porque todos só conseguem formar uma unidade de corpo se foram batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos une pelos laços do amor. Porque entendemos, através do convencimento do Espírito Santo, que somos pecadores, que carecemos da graça e do favor de Deus, que foi enviada através do resgate de Jesus Cristo, morrendo na cruz, derramando o seu sangue e ressuscitando, vencendo a morte e o pecado, por causa dele, nós somos unidos no Espírito. E unidos no Espírito, podemos olhar uns para os outros como fundamentais para a formação de uma unidade que é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Você entendeu ou ficou confuso? Vou falar de novo. Olha só. Só é possível nós vivermos essa unidade através do Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo quem se converteu a Cristo Jesus e fazendo dele o seu Senhor e o seu Mestre. Escolhendo por vontade própria entregar a sua vida em oferta a Deus, entregando a sua vida em oferta a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Salvador. Beleza. A partir daí, o Espírito Santo que agora habita em nós, nos faz olhar uns para os outros como iguais, no sentido de um só. Formamos então uma só mente, um só corpo, um só coração. Formamos a unidade do corpo, formamos uma só mentalidade, formamos um só propósito, nós formamos uma massa só, sendo nós completamente diferentes. Ouvi uma vez uma ilustração muito interessante do pastor Abe Uber, que ele tem um livro chamado Purê de Batatas. É bem interessante. Ele fala que a igreja precisa se tornar esse lugar de purê de batatas. Somos todos batatas. Batatas diferentes, batatas maiores, menores. A gente vai sendo cozido. E quando a gente cozinha, descasca tira as nossas cascas, pode ser de casca também, não tem problema, mas tira as nossas imperfeições ali, o Senhor, e aí a gente tem que ser amassado. Quando a gente é amassado, a batata 1 com a batata 2 com a batata 3 se torna uma coisa só. Você não consegue mais separar que batata era aquela batata no purê. Tudo se forma um purê só. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer esse purê. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, e só é possível por causa dele, para a gente poder não se olhar mais como diferentes. Não somos mais judeus, ou gregos, ou escravos, ou livres, ou pentecostais, ou reformados, ou homem, mulher. Não somos daquele tipo ou daquele outro tipo. Nós não somos daquela tribo ou daquela outra tribo, daquele nicho, daquele gueto. Agora nós somos uma unidade. Nós vivemos agora juntos, por causa do Espírito Santo, por causa da nossa conversão a Cristo. Mas a pergunta que fica é, ok, mas e as pessoas que não conseguem viver em unidade? O que está acontecendo? As pessoas que se rebelam ou querem viver isoladas, querem viver sozinhas, querem fazer com que as suas vontades sejam imperativas aos outros, o que está acontecendo com elas? A minha resposta para você é que
provavelmente essas pessoas ainda não tenham tido a experiência do batismo no Espírito, sabe? A experiência da conversão. Porque quando nós temos do Espírito Santo, temos Deus vivendo em nós através do seu Espírito, nós conseguimos então viver junto. Sermos convencidos de que eu e você precisamos um do outro. E que eu não consigo viver sozinho, sem você. E você também tampouco consegue viver sozinho, sem mim. Algumas pessoas podem dizer, mas eu não gosto de gente. E eu vou dizer para você, eu entendo, às vezes eu também não gosto. Mas não é sobre o que nós gostamos. É sobre o que o Espírito faz quando nós nos entregamos a Ele. Vamos para o texto. Vamos seguir no texto aqui, versículo 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Tá claro, né? O corpo inteiro não é um braço. O corpo inteiro é braço que tem mão, que tem unhas, né? Então, e o corpo inteiro tem várias partes. Se o pé, então, disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. O Senhor que fez essa distribuição, onde que eu vou ficar, onde você vai ficar no corpo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Seria só um grande membro. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Meu irmão, minha irmã, a notícia que eu tenho para te dar é que, independente de você gostar de ser o que é, de ter as habilidades que você tem, de ser exatamente do seu desenho, a notícia que eu tenho para você é que Deus te desenhou assim. E Deus te desenhou assim para você viver junto com a gente. Convertido, claro. Transformado pela consciência do que Jesus fez por você e habitado pelo Espírito Santo. Então, a partir desse lugar onde você, convertido, passa a usar as suas habilidades para que o corpo viva saudável, você vai ver o quão fundamental você é para o mundo. Agora, se você escolhe viver num vitimismo, se você escolhe viver numa constante murmuração a respeito de você e de quem você é e das coisas que você é habilidoso a fazer, querendo aquilo que eu tenho, ou querendo ser olho, ou querendo ser ouvido, você vai sofrer pelo resto da sua vida. Sem propósito, sem missão. Você vai ver o tempo passar, a velhice chegar, e você não é contente. Porque você está tentando ser alguma coisa que você não foi desenhado para ser. Afinal, o que acabamos de ler é que, versículo 18, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. O corpo é de Cristo e quem distribui as coisas, as funções no corpo é o próprio Deus. Com o objetivo de edificar o corpo, não o membro. E na edificação do corpo, quem ganha é o mundo inteiro. E o evangelho é pregado. E as pessoas são transformadas. Outros membros fazem parte desse grande corpo místico de Cristo.
Há muitos membros, mas um só corpo. Sabe por quê a ideia de muitos membros formando um só corpo? E nesse corpo, esse corpo não tem cabeça, porque a cabeça já é o Cristo, não é formado desses membros aqui. O corpo é formado para responder à cabeça. Exatamente para que nós não pudéssemos ficar orgulhosos sobre as nossas funções. O meu olho não pode se achar mais importante do que o meu olfato, do que a minha audição, porque o conjunto deles formam a saúde do meu corpo. Se qualquer parte do meu corpo sentir, todo o corpo sente. Por isso que o corpo é uma unidade, onde eu e você nos associamos num só propósito: edificar uns aos outros, fortalecer o corpo, trazer saúde para esse corpo e assim cumprir o nosso grande propósito de fazer Jesus conhecido na terra. Há um só corpo para que eu não me ache melhor do que você e nem você se ache melhor do que eu. Há um só corpo para que você não se ache pior do que eu e nem eu me ache pior do que você. Somos iguais. Cumprimos funções diferentes. Podemos até discordar, mas somos parte de um mesmo corpo. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros em que nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Eu vi uma história uma vez, que uma mão estava brigando. Na verdade, os dedos da mão estavam brigando entre si para dizer quem era o mais importante. E aí começou a briga. O dedão dizendo que ele era o mais importante, porque, segundo a história, ele dizia se as coisas estavam indo bem ou se as coisas estavam indo mal. E ele dizia que ele era importante porque na época de Roma, lá do Coliseu, o imperador dizia quem vivia e quem morria através dele. Então ele se achava o mais forte e o mais poderoso, porque decidia entre a vida e a morte. O dedo indicador, por sua vez, achava que era mais importante, porque ele dizia que ele mostrava a direção dos lugares, a direção correta, e ele também se achava mais importante porque ele era alguém que podia acusar e testemunhar as pessoas. Por isso que ele se achava mais importante. O dedo médio, ele se achava mais importante, ele falava que ele era o mais alto de todos, o mais imponente. Por isso se achava também o mais forte, ele se achava então o mais importante da mão e brigava com os outros. O dedo anelar, ele dizia que ele era o mais importante porque ele dizia que ele era o mais rico e onde os compromissos e as honras eram firmados eram nele. Noivado, casamento, os anéis mais caros de formatura, os anéis mais brilhantes eram colocados nele e ele se achava muito poderoso. E o dedo mínimo achava que ele era o mais importante porque ele dizia a todos o que seria daquela coceirinha de ouvido se não fosse por mim. E por isso ele achava que ele era o mais importante. Até um dia que foi jogada uma bola para essa mão, uma bola, vamos colocar uma bola de tênis. E quando foi jogada, por reflexo, a mão inteira
Os dedos inteiros se uniram para pegar aquela bola. Todos os dedos juntos. E ela foi pega. Nenhum dos dedos tentou equilibrar, porque não daria. Mas todos os dedos unidos pegaram aquela bola. Isso é um retrato de quem nós somos, muitas vezes. Ficamos competindo entre nós como os dedos das mãos estavam competindo entre eles. Mas só somos efetivos quando trabalhamos juntos. Só conseguimos fazer o que fomos chamados para fazer se nos unirmos. Se aprendemos a celebrar as nossas diferenças de tamanho, de força, de importância, de riqueza, de função, se nós trabalharmos juntos. Deixarmos o que nos afasta de lado, o que nos difere de lado, e trazer para dentro, para o meio e para o centro, aquilo que nos une. Para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. No corpo de Cristo não pode haver divisão. Não pode haver mais poderosos, mais espirituais, menos espirituais. Não podem haver opressores. Não podem haver. Todos somos fundamentais, exercendo aquilo que fomos desenhados para fazer. Você e eu devemos trabalhar juntos para a edificação do corpo, para que o reino de Deus seja conhecido e que pessoas espalhadas pelo mundo conheçam o Cristo. Você e eu não nos dividimos, nós nos juntamos em unidade. Pensamos diferentes. Podemos pensar, podemos discordar, mas não andamos de mãos dadas. Porque você e eu devemos cuidar uns dos outros com igual cuidado. Eu não devo receber um cuidado especial porque sou pastor na igreja. Eu sou um membro do corpo como você é. Você não deve receber um cuidado especial porque você, sei lá, é um membro antigo ou novo, sei lá, um novo crente. Nós somos irmãos e devemos cuidar uns dos outros para que não haja divisão no corpo. Uma coisa eu posso afirmar para você. O diabo pode tentar, viu? Dividir o corpo de Cristo, mas ele não consegue. E não conseguirá. E se você está ouvindo essa mensagem, você acha que você vai dividir o corpo, porque você acha que aquilo que você acha é o certo, eu quero dizer para você em nome de Jesus, não vai dar certo. Porque é a igreja de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o dono. E nós vamos resistir em unidade. De braços dados, olhando para todos com igualdade, olhando para todos como fundamentais, amando a todos, inclusive você. Você é fundamental, junto com a gente. Então, de repente, você hoje está meio triste, achando que você não é tão importante assim. Deixa eu dizer, você é muito importante. E o seu lugar está aqui. O lugar dos seus dons e suas habilidades está aqui. E o corpo espera pelas manifestações das suas habilidades e dons. Você precisa trabalhar para que o corpo seja forte. Não deixa para os outros, porque a função é sua. A parte do corpo que precisa trabalhar é você. Então trabalhe. Por fim, quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. No corpo de Cristo, se você chora, eu fico triste. Se você sorri, eu vou sorrir junto.
No corpo de Cristo não tem lugar para inveja, para ciúmes. Por quê? Porque pelos laços do amor de Jesus e através da atração do Espírito Santo, nós formamos essa unidade. Nessa unidade, quando você está muito feliz, eu estou muito feliz com você. Quando você é honrado, eu fico tão feliz que você é honrado. É como se fosse comigo, sabe? Então, quando alguém te destaca, eu falo, caramba, olha o meu irmão lá, que legal, que bênção. Quando meu irmão está triste, quando meu irmão sofre, quando meu irmão chora, eu falo, puxa, que tristeza que está no meu peito. Você já experimentou? Esses dias eu esqueci o meu dedo na porta do carro e fechei a porta do carro. Esqueci ele lá, no meio. Nossa, mas doeu tanto, tanto, tanto. Me controlei, só para você saber, tá? Só você deve ter julgado aí, mas tá bom. Me controlei. Nossa, mas doeu o meu dedão. Ficou 3 dias latejando o meu dedo assim, ó. Botei gelo imediatamente, mas o meu dedo ficou latejando 3 dias. Eu vi a importância do meu dedo durante 3 dias, porque enquanto ele doía, meu corpo inteiro sentia. Se você sofre, eu vou sofrer com você. Os nossos irmãos estão sofrendo e a gente precisa voltar a chorar com eles. A gente precisa também celebrar as vitórias que os nossos irmãos estão tendo. Não ficar com bobagem de ciúme, com inveja, porque não fui eu. Não, celebra, porque é o corpo que se alegra junto. Porque afinal, nós somos o corpo de Cristo e individualmente formamos essa unidade de muitas partes que formam uma coisa só, no Espírito Santo. Viva em unidade por escolha, convertido a Cristo, envolvido pelo Espírito Santo. Cumpra a sua função, porque você é fundamental no corpo de Cristo. Não deixa para outro aquilo que é sua função exercer. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau.